Liturgia do dia 24 de fevereiro de 2023, sexta-feira depois das cinzas. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte, sem cessar. Levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos. Como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignorastes quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em sacos sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro, quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele dirá: Eis-me aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 50. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura, o discurso do profeta pretende alertar o povo para a falta de autenticidade com que vive, proclamar o verdadeiro jejum
e indicar as consequências positivas da ligação do jejum à prática da justiça. O povo tinha regressado do exílio cheio de entusiasmo e de esperança. Mas as dificuldades eram grandes. Deus parecia surdo e indiferente às súplicas e ao culto do seu povo. Mas o profeta alerta para a prática de um jejum misturado com injustiças sociais e condena-o. O culto deve estar unido à solidariedade com os pobres. Caso contrário, não agrada a Deus e é estéril. As manifestações exteriores de conversão têm a sua prova real na caridade e na misericórdia para com os pobres e oprimidos. Isaías parece já ter ouvido as palavras de Jesus. Tinha fome e destes-me de comer. Mas afirmar que o verdadeiro jejum e o verdadeiro culto consistem na caridade não significa negar o valor dessas práticas, mas afirmar que elas têm sentido e valor em vista da mesma caridade. O jejum tem sentido e valor quando se torna a expressão do amor a Deus e ao próximo. Por sua vez, o verdadeiro culto é relação com Deus, sem individualismo e falsidade. No Evangelho, os discípulos de Jesus são acusados de não jejuarem. Jesus responde dando a entender que com ele começaram os tempos messiânicos, o tempo das núpcias, o tempo escatológico anunciado pelos profetas, tempo de alegria durante o qual não se jejua, pois o esposo está presente. Mas muitos não conseguem ver em Jesus o Messias esperado e não reconhecem que o reino de Deus é festa. É pérola pela qual se está disposto a deixar tudo com alegria. A renúncia por Deus não é um peso. Não há que ter medo do rosto alegre do Senhor. O jejum cristão não consiste apenas em abster-se de alimentos. Consiste, sobretudo, em desejar o encontro com Jesus Salvador. O contexto deste evangelho ajuda-nos a compreendê-lo. Nos versículos seguintes, Jesus recorre a duas comparações. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, nem se deita vinho novo em odres velhos, que oferecem outra motivação em favor do comportamento dos discípulos de Jesus. Com a vinda de Jesus começou o tempo novo do reino, em que já não se sentem prisioneiros do jejum ou de outras práticas da antiga aliança. A novidade de Cristo não se limita a adaptar as velhas formas, arranca o pano velho, rebenta os velhos odres. Há um novo começo. O jejum começa a reentrar na nossa cultura atual por razões de dieta e de estética, ou aconselhado por certas formas de religiosidade com origem no Oriente. A Igreja, como sempre, também recomenda o jejum, particularmente na Quaresma, mas podemos entender mal as suas motivações, ou até cair no egoísmo e no orgulho. Por isso, a mesma Igreja nos alerta para duas dimensões essenciais do jejum: a sua referência a Cristo e a sua dimensão de solidariedade. Isso significa dizer que jejua-se porque Cristo, o esposo, ainda não está totalmente presente em cada um de nós, nem na sociedade em que vivemos. O esposo está pronto, mas nós não estamos prontos. Ainda não nos deixamos invadir completamente pelo seu amor. Jejuamos para lhe dar lugar em nós, para que possa ocupar toda a nossa existência. Jejuamos para nos unirmos à sua paixão. Já no século II, era recomendado aos fiéis que não jejuassem nos mesmos dias em que jejuavam os judeus, mas sim na sexta-feira, em memória da paixão de Jesus. Mas também jejuamos para nos tornarmos sensíveis à fome e à sede de tantos irmãos,
e para assumirmos a nossa responsabilidade na resolução dos problemas dos pobres e carenciados. A memória da paixão de Jesus não é um simples ritual, mas um ato de misericórdia, no sentido da palavra do Senhor. Prefiro a misericórdia ao sacrifício. A sua paixão é obediência ao Pai, mas também um gesto de extrema caridade, de solidariedade com todos nós. Tendo bem presentes estas dimensões, entendemos melhor o sentido do jejum, que nos é recomendado a pedido da Igreja, e mais facilmente evitamos cair na busca de uma perfeição individualista e fechada, sem nos preocuparmos com os outros. Deixemo-nos conduzir pelo Espírito nas formas destas práticas a escolher para vivermos proveitosamente a nossa quaresma, e sucederá conosco o que sucedeu com Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz Jesus na sinagoga de Nazaré. Enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres e a pregar um ano de graça do Senhor. Amar um pequeno, um pobre, é amar Jesus. Todas as vezes que fizeste isso, as obras de misericórdia, a um só desses meus irmãos mais pequenos, foi a mim que o fizestes. O tempo da quaresma é propício a percorrermos os diversos graus da caridade evangélica. Ama o próximo como a ti mesmo. É a regra de ouro que já foi proclamada no Antigo Testamento e que Jesus faz sua. Não faça aos outros o que não queres que te façam a ti. Este é o primeiro grau da caridade. O segundo grau é: ama o próximo como amas a Jesus. O terceiro grau é amar o próximo como Jesus nos ama. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O quarto grau, o mais perfeito, é revelado por Jesus em forma de oração. Pede que os seus discípulos se amem uns aos outros, como as três pessoas da Santíssima Trindade se amam. Não rogo só por estes, mas também por aqueles que, graças à sua palavra, hão de acreditar em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Sejam também eles uma só coisa, para que o mundo creia que tu me enviaste. O fruto da caridade é Jesus presente no meio de nós. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mas o preço da caridade é sempre a cruz, a negação de nós mesmos, a superação do nosso egoísmo. Se alguém quiser vir após mim, renegue a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, assisti com vossa bondade a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da Quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.